Fala galerinha de xadrez, tudo beleza? Pessoal, quero pedir desculpas aí pelo áudio do último vídeo da partida do Steinitz. Por algum motivo o áudio dos 3 aos 4 minutos lá, quase 5, eu nem vi ainda, mas eu vi os comentários da galera e tal, parece que saiu meio robotizado, né? Peço desculpas aí por isso, um problema técnico, e eu já corrigi aqui, isso não vai mais acontecer, mas eu quero agradecer as pessoas que apontaram isso, me avisaram aí sobre isso, para eu poder corrigir. Muito obrigado e peço desculpas aí por isso, tá bom? Pessoal, dando uma sequência aqui à nossa playlist da saga dos campeões do mundo, de Labourdonnais a Magnus Carlsen. Agora a gente tá no Steinitz e a gente teve então 28 anos aí de reinado do Steinitz e agora ele está enfrentando agora em 1894 aqui o Emanuel Lasker. O Emanuel Lasker então irá, né, se tornar o campeão mundial e o reinado dele vai durar por 27 anos. Então a gente está falando aqui das pessoas que mais reinaram aí como campeões mundiais na história do xadrez, né? O Emanuel Lasker, gente, vale a pena mencionar aqui, quando eu comecei a estudar mesmo xadrez de verdade e tal, lá por volta dos meus 14 anos de idade, o pai de um amigo meu, eu estava na casa de um amigo meu, um amigo de balada, a gente saía junto e tal, amigo do colégio, a gente tinha essa amizade, não tinha nada a ver com xadrez, mas o meu amigo sabia que eu jogava xadrez e tal. Um dia eu estava na casa desse meu amigo, o Pablo Mazzotti, meu amigo, e o pai dele, o Walter Mazzotti, falou: "Pô, você joga xadrez?" Eu falei: "Jogo, estou estudando e tal." "Tó esse livro aqui." E me deu um livro que era As Partidas à Vida do Emanuel Lasker. Nunca me esqueço disso, foi o primeiro jogador que eu estudei. E eu fiquei assim encantado. Realmente é um estilo muito, muito, muito bacana. Ele pegou o estilo do Steinitz e aprimorou. Bom, o Emanuel Lasker é um alemão. Ele era admirado inclusive pelo Albert Einstein. O Albert Einstein achava o Emanuel Lasker uma das figuras mais incríveis que ele já conheceu. O Emanuel Lasker, além de jogador de xadrez, também era filósofo, era um cara diferente, aí, um matemático, realmente um homem aí diferenciado, né? E ele pegou esse estilo então do Steinitz, aprimorou, né, e se tornou então, superou aí o Steinitz e ficou campeão do mundo por 27 anos, né? Vamos dar uma olhada aí no Emanuel Lasker. Então aqui ele está jogando de brancas contra o Steinitz nesse match, aonde então o Emanuel Lasker viria a se tornar o campeão do mundo. Vamos olhar essa partida aí. Antes de mais nada, quero agradecer, né, Walter Mazzotti, muito obrigado pelo livro. Não sei se você assiste o canal ou não, mas eu vou postar o link aí, vou entrar em contato com você aí pelo Facebook. Muito obrigado, viu, pelo livro. Quem diria que 20 e tantos anos depois eu estaria me lembrando disso e mencionando isso, né? Você vê como foi importante. Muito obrigado. Vamos lá, gente. O Emanuel Lasker aqui tá de brancas, ele começa com E4. Temos E5 pelo Steinitz, cavalo em F3, cavalo C6, bispo B5. Temos mais uma Ruy Lopes aqui, abertura espanhola no tabuleiro D6. A defesa Steinitz, jogada então pelo Steinitz. Essa aqui é a defesa Steinitz da abertura Ruy Lopes, com D6. Cavalo em C3, A6, atacando aí o bispo volta para C4. Bispo em E6, oferecendo aí a troca dos bispos. Bispo toma, F toma em E6. D4, indo imediatamente para uma ruptura no centro. E toma D4, cavalo toma D4, cavalo toma D4, dama toma D4. Depois de algumas trocas, o material é igual, 7 peões para cada lado. Um cavalo e um bispo para cada um, bispos de casas escuras para os dois lados. As brancas têm um pouquinho mais de espaço, né, no centro aqui, a dama está melhor colocada. O cavalo está melhor colocado, um pouco mais de desenvolvimento aí na posição, né? Não está muito claro aqui, esse peão aqui de E6 vai ter que ser feito alguma coisa, ele está um pouquinho fraco aqui em E6, né? Então, mas ok, a partida continua aqui com o cavalo em E7, e aqui bispo G5 foi jogado pelo Lasker. Uma curiosidade sobre o estilo do Lasker, gente, que vale a pena falar. O Lasker era conhecido por nem sempre fazer os melhores lances. Dizem até alguns que ele foi o primeiro jogador a entender o lance psicológico do xadrez. Em muitas das partidas, propositadamente, ele fazia um lance, às vezes até ruim, para confundir o adversário, para dar uma esperança para o adversário subestimá-lo. Enfim, ele dava uma mexida ali, dava uma brincada com o psicológico do adversário. Ele foi o primeiro jogador a ser reconhecido por fazer isso. Anos mais tarde, né, quem viria a se tornar
um especialista em jogo psicológico seria o Mikhail Tal, né? O Mikhail Tal, ele fazia o lance e já olhava, né, para a cara do adversário, já sentia a reação e tal. Era um jogador de pôquer ali, né? Um jogador de xadrez que fazia toda uma leitura psicológica do adversário, fumava o charuto dele, soprava fumaça, ficava olhando e tal, né? Tinha todo esse lance. Mas o primeiro a fazer isso foi o Lasker, o Emanuel Lasker. Ele era conhecido por nem sempre fazer os melhores lances. Esse aqui é um exemplo disso, né? Aqui, nessa posição dama B4, provavelmente seria um lance um pouquinho mais forte. Mas ele vai aqui com bispo G5, não necessariamente é um lance ruim, bispo G5. A partida continua aqui com cavalo em C6, atacando aqui a dama, né? Oferecendo aqui a dama, mas atacando a dama das brancas. Bispo toma D8, cavalo toma D4, então a troca aí de damas. E agora as negras estão ameaçando aqui cavalo toma em C2 com duplo, né? E vencendo a torre na sequência. Então o Lasker aqui continua com o roque, o grande roque. Agora defendeu o C2, está atacando o cavalo. Cavalo volta para B5 e esse cavalo está defendendo agora aqui em C7. E a partida continua com cavalo toma B5, A toma B5 e agora bispo toma D7 e torre toma em A2. Materialmente tudo igual. Aí você pode falar o seguinte, agora o Lasker pode capturar aqui em D6 e vai ficar com um peão a mais. Na verdade não dá muito certo isso se ele capturar aqui em D6 agora não pode aqui. O Steinitz venceria facilmente com torre A1 cheque, rei D2, torre toma D1 cheque, torre toma D1 e bispo toma D6. Uma peça a mais, né? Você fala o seguinte então, já sei, vou jogar rei B1 primeiro, não adianta também, rei B1, torre A6, e agora esse bispo vai ter dificuldade para voltar para a partida, né? Ele não tem casas, ele não consegue entrar na posição, a torre está defendendo a torre e o bispo, e esse bispo ficaria fora do jogo, né? Então por isso que nessa posição aqui, o Lasker fez toda essa leitura e vai para o lance correto, bispo B6, antes que seja tarde, né? Não dá para capturar o peão e o bispo está correndo o risco aqui de tomar o lance torre A6, né? Então bispo B6, já para poder trazer o bispo de volta para o jogo, foi jogado, bispo E7, C3, rei F7, rei C2, torre aqui de H em A8 dobrando, então dominando a única coluna aberta aí, que é a coluna A. Rei B3 foi jogado, esse rei aqui não precisa se preocupar muito com cheques, uma vez aqui que esses peões aqui estão segurando casas importantes, né? A torre aqui de 2 em A4, F3 colocando mais um peão em casas brancas, de forma a dar mais atividade aqui para o bispo de casas escuras, e esses peões não vão virar alvos, né? Uma vez que o bispo das negras é de casas escuras. A torre de 8 aqui em A6 atacando o bispo tem que sair daí, bispo D4, fazendo uma pressão aqui em G7, G6 também colocando espertamente aí os peões nas casas claras, torre D3 vai dobrar as torres, rei D8, torre de H em D1, E5 aí atacando o bispo, bispo em E3 foi jogado, rei D7 e agora bispo C5, fazendo uma pressão em D6, o bispo não pode ser capturado, uma vez que o peão está cravado, mas ele está muito bem defendido esse peão, né? Vamos contar aqui as defesas, 3 defesas, né? E 3 ataques. Então não é o suficiente para vencer aí esse peão. Mas na verdade não é muito bem isso que o Lasker quer. Vamos ver como é que continua aqui. Torre A1, oferecendo aí a troca de torres. O Lasker permanece com as torres na partida com torre de 1 e D2. Rei E6, agora sim ameaçando capturar o bispo. E o lance bispo A3, cortando aqui a conexão entre essas torres. Olha que interessante, né? E agora o Lasker tem alguns alvos aqui para poder ir para cima, né? A partida segue com G5 e agora o lance instrutivo aqui da posição, que é o lance torre D5. Por que é instrutivo? Vamos lá, esse aqui é um peão atrasado. Toda vez que existe um peão atrasado, a fraqueza dele é sempre a casa imediatamente à frente, tá? Do peão. Por quê? Porque essa casa aqui não tem nenhum outro peão aqui que pode dar apoio, né? Então o que você tem que fazer nesses casos? Ocupar a casa fraca com alguma peça. De preferência um cavalo, se você tiver. Nesse caso não tem. Então torre D5, mas a ideia é que vem com o tempo aqui sobre o peão de B5. Então além de ocupar aqui a casa fraca, tá atacando em B5 e o rei vai poder ajudar nisso. Torre B6, rei B4 e agora 2 ataques aqui nesse peão. E o lance interessante aqui do Steinitz jogando... Aqui é realmente um duelo bem posicional, bem estratégico dos dois. G4 foi jogado e agora tem que tomar cuidado. As brancas não podem capturar aqui em B5. Levaria a igualdade aqui com torre B5. As negras teriam lance D5, abrindo um cheque aqui descoberto. Rei A4, por exemplo, torre A6 cheque,
rei B3, bispo toma em A3. Aqui dá para capturar esse peão com lance intermediário primeiro, já que vem com cheque, ó. E toma em D5, cheque, rei D6. E agora tem que recuperar o bispo. B toma em A3. Dá para capturar primeiro aqui em F3, esse peão tá caindo, né? Mas dá para capturar primeiro em F3. G toma em F3, G toma em F3. Torre de 6 toma em A3, cheque. Rei C2 e torre F1. A gente tem uma posição bastante equilibrada aqui, um final provavelmente empatado, tá bom? Então, por isso que depois de G4, olha que legal, o Lasker viu tudo isso e não capturou aqui em B5. Essa partida é muito linda porque os dois jogadores são posicionais. E ela continua com o rei A5, agora atacando aqui a torre joga em A6 com cheque, e agora sim capturando em B5, o rei toma em B5, é bem diferente essa sequência, né? As brancas mantêm agora a vantagem de um peão. H5 foi jogado, torre D1 agora sim propondo as trocas, a torre toma D1, torre toma D1, G toma F3, G toma F3, e agora a torre voltando para A8, essa torre aqui vai procurar outros caminhos aí para poder jogar, né? Rei B6 foi jogado e olha que legal esse rei, né? Onde é que ele já está aqui? Um rei extremamente ativo, já capturou um peão e está indo para o segundo peão. A torre G8, as pretas têm que buscar algum contra-ataque aqui. Não adianta ficar se defendendo, elas também têm que procurar oportunidades de ataque. Rei toma em B7, olha esse rei, onde foi parar, né? Torre G2, atacando o peão de H. H4, torre H2. E aqui rei C6. O rei volta para a luta aí. Bispo toma em H4, agora as negras estão com apenas um peão a menos e tem um peão perigoso aqui passado na coluna H. A torre toma D6, cheque, rei F7 e rei D5 aqui foi jogado. As brancas têm dois peões a mais, um rei extremamente ativo. Tem que tomar cuidado que não dá para capturar agora, né? O bispo tomaria com cheque. Bom, se bem que dá para jogar F4, então tá tudo sob controle. As pretas não estão numa situação boa, são dois peões a menos, o rei das brancas está melhor. O peão aqui está bem protegido, o rei está muito próximo dos seus peões. As pretas já estão numa posição bem complicada. Bispo em F6 foi jogado, defendendo então o peão de E5. Torre D7, cheque. Rei G6, rei E6, melhorando a posição do rei. H4, tentando criar alguma oportunidade aí com esse peão. E agora mais um lance instrutivo aqui, torre D1. Essa torre aí vai tentar jogar aqui nessa coluna aberta para expulsar o rei daqui e ganhar o bispo, né? Então tá ameaçando já uma coisa terrível aí, né? H3 foi jogado e de qualquer jeito torre G1 cheque. E agora não adianta, você não pode mexer o rei, senão você vai perder o bispo, né? E se você cobrir com o bispo, mesmo assim as brancas teriam um ataque muito forte aqui. Dá até para jogar aqui o lance bispo. Vários lances são bons aqui, bispo E7, bispo D6. Aqui a posição das negras começa a entrar em colapso, tá? Então depois de torre G1 cheque, as negras continuaram com torre G2 cobrindo. E depois de torre toma G2, H toma G2, as pretas estão ameaçando promover esse peão. Mas simplesmente bispo C5, segurando aí essa casa. Bispo D8 foi jogado. A partida seguiu ainda com B4. E agora as brancas vão tentar correr com esses peões passados. Rei G5, rei D7 atacando o bispo. Bispo em F6, B5, olha esse peão subindo aí com velocidade. Rei F4, B6. E nessa posição então o Steinitz abandonou a partida. Deu para perceber a diferença de uma partida dessa, das partidas da Era Romântica? Uma partida com 49 lances, ali nas pequenas vantagens, cada um lutando por pequenas vantagens e tal, e essas pequenas vantagens foram culminar em vitória só aí no lance 49, né? Por que abandonou, né, gente? Aqui não dá mais, né? Aqui é muita ameaça realmente. Vamos dizer rei F3, ó, bispo aqui, ó, simplesmente B7, ameaçando aqui a promoção. Não tem muito como evitar, né? E o bispo está segurando aqui a casa da promoção desse peão, né? Então aqui claramente a gente vê que as brancas vão ter uma dama a mais no tabuleiro, né? Em último caso, as brancas, se precisarem, sacrificam o bispo no peão, né? E vão ter uma dama a mais, esse outro peão também vai subir. Acho que não precisa continuar a análise aqui, né? Já dá para perceber que as brancas estão vitoriosas. Por isso que depois de B6 aqui, o Steinitz abandonou a partida, né? Fica uma partida simbólica aí, o Steinitz passando então a bandeira, passando aí o cinturão, né, para o Emanuel Lasker. O Emanuel Lasker então virá a manter-se aí no título por 27 anos, né? O Emanuel Lasker, um grande jogador, e a gente segue então a nossa playlist com as partidas do Emanuel Lasker, beleza? Pessoal, espero que vocês tenham gostado aí da partida. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço aí para todos vocês e até a próxima, pessoal. Valeu!